Eu sou Felipe Bussinger Lopes, gerente do projeto NAGE, o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação da PoliUSP, e a gente vai dar sequência aqui numa entrevista com o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba, e a gente está hoje com o André Cabreira, que é especialista no setor sucroenergético, especialista em estratégias para o setor sucroenergético, atualmente é o gestor do Escritório de Planejamento Estratégico e de Projetos do CTC. Bem-vindo, André. Obrigado. André, conhecendo o CTC então como um centro de referência mundial para pesquisas de caráter disruptiva com relação ao setor sucroenergético, e considerando o desafio também de ter cerca de 350 pesquisadores, 350 pessoas trabalhando para gerar essas inovações, essas tecnologias, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona a dinâmica de gestão desses projetos de inovação, começando talvez com como é que surgem as ideias e como é que são selecionadas as ideias de projetos. Tudo bem, Felipe. Os projetos eles surgem, a maior parte deles vem por demandas externas até nós, mas geralmente são demandas pontuais e pequenas, e a gente tenta agrupar essas demandas em grandes projetos. Algumas outras coisas acontecem da gente observar o que tem de mais inovador no mundo em outras culturas e tentar aplicar isso para a cultura da cana. Mas, além disso, tem inúmeros canais nos quais os projetos chegam até nós. Então, por exemplo, tem pesquisadores de doutorado, de mestrado, que eles precisam de informações específicas, eles vêm consultar se a gente já tem isso nos bancos de dados, eventualmente nessa conversa surgem até projetos novos. Algo novo até para o CTC, ele vem para buscar alguma coisa para ele, para uma pesquisa dele, e naturalmente isso transborda para o próprio CTC. Pode gerar uma coisa nova, trazer novas ideias, enfim. Esse processo de inovação, ou melhor, esse processo do screening tecnológico, que é buscar as tecnologias que a gente vai pesquisar e aprimorar para transformar em aplicáveis ao setor foco nosso, ele é muito dinâmico. Tem semanas que a gente recebe 3, 4, 5 pessoas, e-mails, telefonemas, etc., propondo para a gente coisas novas. Então a gente tem um processo grande, um filtro inicial, que passa por avaliar se o que esse projeto vai nos levar, ele faz parte da estratégia atual do CTC. A nossa estratégia é trazer inovações para o setor que façam com que a gente tenha a redução do custo de produção do etanol, do açúcar, da bioenergia, enfim, dos produtos que podem sair da cana. Então, a partir disso, a gente estuda a estratégia. Tem ou não tem afinidade estratégica? Havendo afinidade estratégica, a gente começa a ter uma ideia do qual a complexidade, qual o tamanho, qual o tempo de maturação de um projeto desse. Então, a gente tem algumas matrizes que a gente avalia se esse projeto entra imediatamente, se esse projeto fica para se juntar com outros, ou se esse projeto simplesmente é descartado naquele momento. A partir daí, a gente termina o que seria o planejamento estratégico, de grosso modo, falar que nosso planejamento estratégico, a gente está enxergando o que a gente quer para o setor nos próximos 10, 15 anos, e a gente vê se esses projetos têm a ver. A partir do momento que esse projeto é considerado como um projeto que tem alinhamento estratégico, ele passa por outros filtros que são qual seria o custo para executar, se existe ou não, por exemplo, a possibilidade da gente ter a propriedade intelectual disso, criar uma patente. Projetos que não são patenteáveis, a gente já tem menos interesse, porque existe a possibilidade da gente investir na inovação e alguém vir e copiar a ideia. Depois a gente entra no ciclo de PMO, propriamente dito. O nosso ciclo de PMO ele tem fases bem definidas. A primeira delas é um anteprojeto. Então, entrou lá no anteprojeto. A gente vai dimensionar qual o tamanho da equipe, qual o prazo, vai fazer os grandes números desse projeto. A gente tem 4 comitês anuais, sendo que 2 deles são comitês de aprovação de projeto, ou seja, quando ele sai do anteprojeto e vai para um planejamento e execução, e 2 deles são comitês mais tecnológicos, quando a gente pega aquele monte de projeto que a gente deixou guardado ali numa gaveta e começa a avaliar se entre eles, unindo mais de um projeto, etc., a gente consegue transformá-los em projetos execuíveis. Entendi. É após esse anteprojeto que é feito, de fato, o investimento nessa iniciativa? A gente tem equipes avaliando isso o tempo todo. Então, a gente tem despesas, eu não chamo de investimento nesse momento, é uma despesa para fazer essa triagem. Tá? Então, se é um projeto relacionado à fermentação e coisas do tipo, a gente vai procurar nossas equipes
que são especialistas nisso. Se é um projeto relacionado a alguma coisa transgênica, também da mesma forma a gente vai trazer nosso pessoal de biotecnologia. Entendi. Mas isso ocupa muito pouco tempo desses pesquisadores que estão já trabalhando em alguns projetos. Então, como eu estava te dizendo, a partir do momento que o projeto é aprovado, então é criado um time específico designado para esse projeto. O time pode começar pequeno, grande, tudo depende do cronograma que foi montado. E também é escolhido um líder. O líder do projeto, além do conhecimento técnico necessário para poder liderar um projeto desse, também faz parte das nossas políticas de recursos humanos, expor as pessoas a posições de liderança e tudo. Então, o CTC, além de tudo, é uma empresa e tem que pensar como tal. Falando do CTC, do projeto especificamente, a gente tem a fase de planejamento, onde começa-se a desenhar um cronograma de atividades bem específico, onde a gente começa a pensar quais vão ser os desembolsos, em que momentos a gente vai fazer eventuais investimentos, se tiver que construir uma planta piloto, uma planta demonstração, se for uma tecnologia que exija isso. E aí o projeto, então, entra na fase de execução. Depois do planejamento, a gente apresenta para o Conselho de Acionistas esse projeto como um projeto que a gente demanda recursos para executar, e aí tem projetos de diversos tamanhos, se a gente for falar em termos financeiros, em termos de duração de um projeto. E aí ele entra na execução propriamente dito. Hoje a gente tem 14 grandes projetos em execução. Esses projetos são bastante variados, temas bastante variados, e eles, a gente tem um acompanhamento do dia a dia com a controladoria, que é uma parte mais operacional contábil, mas a gente também tem o acompanhamento do PMO em cima do cronograma que foi estabelecido originalmente, né, do baseline, e também do baseline financeiro de como seriam os investimentos, etc. Mas aí é um acompanhamento típico de PMO. A diferença que eu acho que o CTC tem, que não é comum em todas as empresas, é que cada fase, né, nesses acompanhamentos mensais que a gente faz do andamento do projeto, sempre está presente o pessoal que cuida de propriedade intelectual. Que muitas vezes o produto final nosso, além de uma variedade nova de cana, ou além de um processo tecnológico novo para produzir um etanol celulósico, alguma coisa do tipo, são as patentes. Que vão sendo geradas de forma intermediária durante o projeto. Exatamente. Vão sendo solicitadas durante o projeto. E aí a gente só vai fazer o lançamento comercial desse projeto depois que a gente tiver certeza que as patentes protegeram o que é mais relevante, o que é mais inovador daquela tecnologia. Entendi. Isso, de novo, porque faz parte de uma empresa com fins lucrativos, o CTC S.A., que a gente consiga garantir que aquele projeto vai dar o payback que a gente imaginou originalmente quando a gente lançou ele. Entendo. E a gestão em si do projeto, que o PMO dá apoio, ela também é feita pelos pesquisadores ou as equipes ficam 100% voltadas à execução do projeto, à pesquisa, ao desenvolvimento? Eles também fazem gestão? Essa é a grande pergunta. Fazem gestão. A gente tem uma série de planejadores que participam, que estão acompanhando o dia a dia do projeto, junto com o líder para fazer essa gestão. E nós temos os diretores, temos todo o corpo executivo do CTC que acompanha isso. Então a gente tem, dentro desse lado de gestão, a gente tem algumas iniciativas bem interessantes que são, por exemplo, o workshop trimestral para troca de melhores práticas. Então a gente coloca no nosso auditório, durante um dia todo, os 14 projetos apresentam a sua evolução, contam quais foram os seus desafios, sejam eles técnicos, sejam eles de gestão mesmo, e os demais times que estão lá presentes podem opinar dizendo eu tive esse problema e passei de tal forma, ou o contrário, o projeto que está sendo apresentado pode dizer eu tive esse problema, passei de tal forma, e os outros times com isso evitam de passar pelo mesmo problema. Eventualmente também é apresentado um problema que ainda não foi solucionado? Sim, muitas vezes o foco de quem está apresentando o seu projeto é expor os seus problemas, suas dificuldades técnicas ou de gestão, e as outras equipes podem contribuir com isso. Interessante. Então, gerando, na realidade, uma triangulação, uma experiência da equipe inteira para promover uma inovação, uma mudança ou uma solução para um problema que seja eventualmente peculiar dessa equipe, né? Sim. É a nossa forma de fazer melhores práticas, lições aprendidas, ou seja, faz parte do nosso grupo de gestão do conhecimento.
Entendi. E quando a gente tem um projeto típico de vocês, um de melhoramento genético, por exemplo, a gente já conhece, sabe que é através dos royalties que vocês fazem a difusão disso ao mercado. Sim. E no caso de um projeto novo, de uma nova tecnologia em desenvolvimento, que ainda não foi pensado ou solucionado o modelo de negócio, como é que funciona esse pensamento de como será o modelo de negócio, como será difundido isso ao mercado, quem pensa isso, em que momento? Quando a gente faz o anteprojeto, já é feita uma primeira proposta. Qual vai ser o modelo de faturamento associado a esse projeto? E pode ser o que você imaginar, é totalmente aberto nesse momento. Então, naturalmente o pessoal pensa muito em royalties, mas também tem casos, por exemplo, dos novos métodos de plantio, onde a gente pretende vender sementes artificiais de cana. Então, assim, a gente vai ter um produto de fato. Num etanol de segunda geração, a gente fornece para a usina um vinho, que é um líquido que tem o álcool ali inserido, o etanol está ali inserido e a usina só vai destilar. Então tem várias formas de fazer com que isso se transforme. Depois, na etapa de planejamento, aí tem um dos milestones da etapa de planejamento é fazer um plano de marketing. A hora que define-se o plano de marketing, aí tem que saber canal de venda, tem que saber qual que é o produto ou serviço que vai ser ofertado e tudo isso. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes não vai ser exatamente como foi pensado no anteprojeto. O anteprojeto foi aquela ideia para dizer é comerciável ou não. E quando você faz o plano de marketing, não. Aí você passa a usar aquele plano de marketing como estrutura de todo o seu modelo. Você vai ter seus gastos com pesquisa, etc. Mas toda a sua receita ela tem que estar embasada num plano de marketing aprovado, aceito pela esse projeto específico. Interessante. Para finalizar, André, eu queria perguntar para você como eventualmente é avaliado financeiramente o projeto durante essa execução. É claro que lá no anteprojeto, para aprovar o início dele, tem uma etapa clara de viabilidade financeira, mas a grande questão é um projeto de tecnologia disruptiva, de inovação disruptiva, é passível de ser feita uma análise financeira? Vocês conseguem fazer uma análise financeira? Tem que ser feita. Uma vez que o CTC se transformou numa empresa com fins lucrativos, a gente tem que fazer essa análise financeira, sim. É feita no método muito tradicional do VPL, é feito também uma validação com os nossos potenciais clientes, se aquela tecnologia vai ser aceita pelo mercado, né? Então, durante a execução do projeto, a gente tem um anteprojeto, aprovou o projeto, tem o planejamento. No planejamento, a gente sabe exatamente quanto aquilo vai gerar de valor para a gente, ou melhor, a gente espera que gere valor. Durante a execução do projeto, a gente tem alguns milestones de revisão técnicos, tem outros milestones de revisão jurídicos, se vai ou não vai ser passível de patente, etc. E tem um milestone que é o financeiro, o retorno financeiro. Então, se o projeto, ao longo da execução, a gente descobre que não vai ter, ou o mercado não é tão grande quanto a gente esperava, ou o preço não vai ser possível porque alguém está lançando uma tecnologia concorrente, coisas do tipo, a gente vai refazer a avaliação. E essa é uma coisa difícil que um centro de tecnologia tem que aceitar e saber fazer. A gente tem o que eu chamo de brincadeira, que é o botão de eject do projeto. Ele está sempre ali, a gente não quer ter que apertar. Mas se a gente vê que ele não vai dar o retorno financeiro, a gente reavalia, espera aí, tem alguma saída, eu posso combinar esse projeto com algum outro projeto, ou seja, ele passa a ser parte de um outro projeto e juntos eles têm que dar viabilidade, ou pode acontecer no limite da gente parar um projeto, como já aconteceu no passado, não é comum, mas já aconteceu. Entendi, André. Perfeito. Então, na realidade, a gente consegue ver que um projeto de inovação ele tem sim a possibilidade de se projetar um fluxo de caixa, de fazer uma estimativa e interpretar, aplicar ferramentas de valoração, de medição do potencial desse projeto como um bom projeto de desenvolvimento, né? Bom, agradeço, foi excelente a nossa conversa, deu para entender como, de fato, gestão de projetos, eventualmente, é possível transformar a gestão da inovação em algo, de certa forma, processual, bem estruturado, para trazer, de fato, os resultados previstos e desejados quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado, André. Sem dúvida nenhuma. A natureza do nosso negócio é inovar e a gente tem que fazer isso da forma mais profissional possível. Muito obrigado, André. Obrigado.